Oiê, o Por Onde Andei tá começando. Esse aqui é um podcast em que a gente fala sobre vários assuntos relacionados à viagem. Eu sou a Bárbara Pereira e hoje o tema é au pair. Quem vai bater esse papo comigo e compartilhar tudo sobre essa experiência é a Marina Matos, do perfil Viaja Marina no Instagram. Oi, gente, tudo bem? A Marina é jornalista, tem 27 anos e fez o programa de au pair tanto na Europa, em 2 países diferentes, quanto nos Estados Unidos, onde ela tá agora. Então é justamente sobre isso que a gente vai falar, comparar o programa nessas 2 regiões. E antes de mais nada, é importante a gente explicar o que é au pair. É um tipo de intercâmbio de trabalho em que você mora com uma família e cuida das crianças. Então, prepara lanches, dá banho, leva pra escola. E por isso, Marina, eu queria saber quando você começou nesse mundo do au pair. Quantos anos você tinha? Como surgiu o interesse? Eu terminei a faculdade no Brasil, né, de jornalismo. Tava bem feliz com a profissão, queria seguir, queria começar a carreira. Só que eu pensei, se eu vou começar agora, investir, né? O jornalismo é bem de construir carreira, entrar numa empresa e tal. Eu falei, se eu quero sair fora do país e ter uma experiência lá fora, agora é o momento. Então, eu vou fazer isso antes de eu engatar e começar numa carreira. E aí, o intercâmbio que eu pensei em fazer foi o au pair, porque a minha mãe fez o au pair quando ela era nova. Ai, que legal! Sim, já estava na família o programa, a minha mãe já tinha feito, então eu sempre soube, assim, do programa. E ela fez na Inglaterra, na época era legalizado o au pair na Inglaterra, hoje em dia não é mais. Então eu sabia que existia esse programa, só não sabia como que eram as regras, pra onde que podia ir, como que fazia, não sabia nada. Só sabia que existia um programa que você ia de babá pra outro país e tinha toda a experiência de troca cultural. E aí eu não queria vir pros Estados Unidos, que é onde eu moro no momento, mas na época eu não queria porque eu já tinha feito intercâmbio aqui nos Estados Unidos e eu nunca tinha ido pra Europa. Não conhecia nada de lá. E eu falei, cara, imagina que da hora morar 1 ano lá, poder conhecer vários países, explorar. Eu acho muito mais... Pra mim era muito mais válido do que juntar um dinheiro e fazer um mochilão de 1 mês. Pensei, tipo, não, eu quero passar 1 ano lá e conhecer vários lugares com calma. E mesmo me imergir na cultura e aprender um idioma, ter todo esse negócio de morar com uma família típica e tal. Aí eu escolhi a Alemanha, não sei porquê. Todo mundo me pergunta isso até hoje, eu não sei porquê. Mas foi meio Você que não assim, fala alemão ou fala? Hoje em dia eu falo, mas na época eu não falava nada. Tipo, nem Hallo, wie geht's, não sabia nada. Só que eu já falava o inglês bem, porque eu já tinha feito esse intercâmbio aqui nos Estados Unidos. E aí eu falei, cara, terceiro idioma, alemão. Por que não? Vamos lá. E aí vi que o programa era bem tranquilo lá, tipo assim, tudo muito certinho. Já comecei a conhecer a cultura alemã bem, porque tudo burocrático, mas tudo certinho, tudo regrado. Então era bem direto, assim, o programa é isso, são tantas horas, o salário é tal, funciona assim. E tava tudo muito certinho pelo consulado mesmo, né? Não precisa de agência. E aí, você ficou quanto tempo na Alemanha? Fiquei 1 ano. O programa de au pair na Alemanha é assim, duração de 1 ano. Você não pode renovar ele, infelizmente. E você não pode voltar. Então, por exemplo, se eu quiser fazer au pair na Alemanha de novo, não pode mais. É só uma vez. Entendi. E aí, depois da Alemanha, você foi pra Holanda? Holanda, isso. E aí fui ficou pra Europa. Mais 1 ano? Foi. Eu tava certa que eu ia voltar, né? Como eu falei no começo, eu tava assim, não, eu só vou pra ter uma experiência lá fora, conhecer a Europa, que eu não conhecia. Só que eu cheguei lá e eu me apaixonei pela Europa. Me apaixonei pelo estilo de vida, pelas pessoas, pela facilidade em viajar. Eu conheci no meu primeiro ano, eu acho que eu conheci já uns 7 países. 8 países no meu primeiro ano. E eu falei, cara, isso é muito, muito... Assim, a qualidade de vida lá me encantou. Aí eu pensei, tudo bem, quero ficar aqui, mas o que eu quero fazer, né? Eu já tinha me formado na faculdade, então não estava muito afim de fazer uma nova graduação só para ter um visto. Estava perdida, não sabia o que eu queria fazer. Como boa pós-au pair, acho que todo mundo que faz au pair passa pela crise do pós-au pair, que é não sei o que eu vou fazer da minha vida agora, tudo mudou. E aí eu falei, vou pra Holanda pra pensar. Vou pra Holanda pra pensar um pouco. Foi meio que isso a ideia, assim, sabe? Não teve um negócio, não, agora eu quero ser au pair na Holanda. Era um programa que eu já conhecia, eu já tava lá na Europa mesmo, então, na verdade, eu nem gastei pra fazer esse segundo intercâmbio. Eu sempre falo disso porque eu paguei apenas 20 euros pra ter mais 1 ano de intercâmbio. Eu só paguei a minha passagem da Alemanha pra Holanda, que custou 20 euros. Gente! Eu meio que não tinha nada a perder, sabe? Tipo assim, e eu consegui uma família maravilhosa no centro de Amsterdã.
Assim, tudo me falando, Marina, só fica, não tem o que fazer. Aí eu fiquei 1 ano na Holanda, e aí a mesma regra da Alemanha, que é só 1 ano uma vez na vida. E aí tava mais perdida ainda quando acabei. Foi assim, o pós do pós au pair, porque foram 2 anos em 2 países diferentes. Eu gostei muito da Europa, queria continuar lá, mas eu tava sem preparo nenhum, assim, porque no começo eu relutei bastante, assim, porque eu tava bem animada com a ideia de voltar pro jornalismo no Brasil. Eu não tive nem a chance, assim, de começar minha carreira no Brasil, sabe? Então eu relutei no começo, porque será mesmo que quero imigrar? Não quero, ser só uma fase, nananã, o que eu quero fazer? E aí vim pros Estados Unidos pra poder juntar dinheiro e ter um preparo maior, assim, pra voltar pra Europa. Quando você foi para os Estados Unidos, você já tinha a ideia de continuar sendo au pair, então? Sim. Eu tive que voltar pro Brasil, né? Eu fiquei 2 anos fora, direto na Europa, sem voltar. Aí tive que voltar pro Brasil, porque eu tava com saudade também, né? Tipo assim, queria comer pastel na feira, né? Tava morrendo de saudade do Brasil. E tirar o meu visto pros Estados Unidos. Eu precisava voltar pro Brasil. Então eu vim pra cá já com tudo certinho, com a agência e tudo. E fazendo uma comparação entre Europa e Estados Unidos, como você viveu essas 2 experiências, quais são as principais semelhanças e diferenças entre os programas em cada lugar? Nossa, toda a diferença. Eu falo muito disso lá no meu Instagram, eu acho que é o que chama mais atenção dentre os perfis de criadores de conteúdo de au pair, é porque eu fui au pair na Europa e nos Estados Unidos, e muita gente fica em dúvida. E eu falo que são 2 programas diferentes, assim, já vou deixar claro desde o começo que eu sou time Europa, pra não ter imparcialidade. Eu ia perguntar isso. Não tenho parcialidade aqui, o jornalismo ficou lá em 2014. Eu falo mesmo que eu sou time Europa total. Mas eu jogo bem a real, assim. Eu falo que tem coisas que os Estados Unidos vão te proporcionar que o au pair na Europa não vai te proporcionar. E isso é uma escolha muito pessoal. Então lá eu jogo, assim, o que eu acho de cada região e quais as diferenças. Quais são? Eu acredito que nos Estados Unidos é um programa de trabalho e na Europa é um programa de troca cultural. Basicamente, eu acho que essa é a maior diferença. Por quê? Na Europa, dependendo do país, você vai trabalhar no máximo 30 horas semanais, mas tem países que até você trabalha apenas 18 horas semanais. Nossa, é muito pouco, né? É muito pouco, é nada. É 3 horinhas por dia ali, 2 horinhas por dia. Enquanto aqui nos Estados Unidos são 45 horas semanais. Gente, é mais do que eu trabalho. É mais do que eu trabalho aqui no Brasil. É mais do que um trabalho full time, né? Um trabalho integral. Então, realmente, toma muito do seu tempo. Se você tá no intercâmbio, mas você tá trabalhando 45 horas na semana, você tem menos tempo pra explorar, você tem menos tempo pra estudar, você tem menos tempo pra tudo. E aí, o que tem de troca, né? Então, por que não vai todo mundo pra Europa? Dinheiro. Aqui nos Estados Unidos você também vai ganhar bem mais. Apesar do custo de vida aqui também ser mais caro, o programa, nas 2 modalidades, Europa e Estados Unidos, está incluso casa, comida e até outros benefícios que você pode negociar. Então, em nenhum desses programas eu não pago aluguel e eu não pago supermercado. E aí você tem um salário. Na Europa, o salário é bem mais baixo. Muda bastante de país para país, porque o custo de vida de cada país na Europa muda, mas é uma média, assim, de 350 euros o mês. Enquanto aqui nos Estados Unidos é o mínimo de $200 semanais. Nossa, então é uma baita diferença mesmo. É uma baita diferença, por isso que eu falo, muita gente me escreve, eu quero juntar dinheiro. Eu falo, querida, Estados Unidos. Aqui é o lugar, né? Posso ir pra Europa, viajar e juntar dinheiro? Eu falo, não vai, não inventa. A parte do viajar, talvez, mas a de juntar dinheiro, nem tanto, né? Viajar com certeza. Eu viajei muito na Europa. Lá é muito mais barato viajar. Todo mundo fica incrédulo. Como que você conseguiu viajar ganhando 300? Na Alemanha, são 260 por mês. É muito pouco. Nossa, inacreditável, né? É inacreditável. Só que, eu comprava passagem de avião por 20 euros. Aqui nos Estados Unidos, 20 euros... Gente, eu gastei num drink uma vez. Não dá. E aqui no Brasil, então, com 20 reais? Você não compra nem o pastel na feira. Exatamente. É tipo isso. Você pensa... Você nunca pode jogar e falar, são 260 euros, então eu vou viver com 260 reais. Ou são 200 dólares, então eu vou ter 1.000 reais por semana. Não pode fazer essa conversão. Você tem que ver o custo de vida daquele lugar e o quanto aquele dinheiro vale naquele lugar.
E aí, teve alguma diferença cultural de algum desses países que você ficou e que de alguma forma impactou o seu trabalho? Então, por exemplo, horário diferente das refeições, nos Estados Unidos geralmente as pessoas jantam mais cedo, ou sei lá, algum outro hábito que seja muito específico da família que você ficou? Horário de comer, nem tanto, porque eu sou uma senhora e eu janto às 6 da tarde desde sempre. Isso daí eu já estava acostumadíssima. O que muda muito nos dois países é a criação. Dois países não, as duas regiões. É a criação das crianças mesmo, a educação que eles recebem. Eu fiquei chocada quando eu cheguei na Europa, o quão independente as crianças são. Eu era até aquela pessoa, sabe, vó, que não deixa você fazer as coisas? Não mexe aí, não faz isso, não. Eu era essa pessoa. Eu passo a manteiga no pão pra você, tipo isso. É exatamente isso. Não, deixa que eu faço. E eu cheguei na Alemanha e as crianças assim, como assim deixa que eu faço? Eu faço isso desde sempre. Eu faço tudo, eu me visto sozinha, eu preparo o meu pão, sabe? Eles faziam tudo sozinhos. E no começo eu fiquei chocada. Eu falei, gente, como que essa criança vai pegar numa faca, passar uma geleia no pão com 5 anos de idade? Mas passa, e eles têm essa criação. E isso facilita muito o seu trabalho. Você tem crianças independentes. E aí aqui nos Estados Unidos é o 360, assim, completamente do avesso. As crianças são muito dependentes aqui e muito mimadas. Elas têm uma fama bem ruim aqui. As crianças são extremamente... Claro, assim, comigo eu tive sorte que a minha família me dá total autonomia de, assim, fazer as regras, de ter a minha própria dinâmica com eles e tal. Então eu sou bem a babá latina. Todo mundo sabe que eu sou a babá latina, que comigo é diferente. As crianças agem completamente diferente comigo e com os pais. Mas é muito difícil, porque quando eu cheguei aqui... Por exemplo, eu tinha uma criança de 5 anos que não sabia tomar banho sozinho. Se esfregar, sabe? Tipo assim, umas coisas... Eu cheguei e falei, que isso, cara? Eu não vou limpar você, não. Pode, ó, pega o sabãozinho, passa no corpo. Eu tô olhando aqui, né? E assim, não fazia as coisas, sabe? Então, comigo, ele aprendeu bastante, mudou bastante. Mas quando eu cheguei... Eu fiquei chocada também. Eu falei, gente, essas crianças dependem de mim pra absolutamente tudo. E agora você tá no final do programa, né, na Califórnia. Você pensa em fazer o quê de agora em diante? Você vai voltar pro Brasil? Você vai continuar nos Estados Unidos? Então, eu tô na extensão da extensão, né? Porque eu falei que ia ficar 1 ano fora, faz 5. Então já tô nessa... Eu conheço várias histórias de pessoas assim. Não, eu vou morar só 1 ano fora do país. E vai lá, tá 20 anos já morando fora. Foi meio que isso. O meu problema foi que eu fiquei pulando de país em país. Então, confesso que eu tô meio perdida no momento, assim. Tô bem... Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Fazendo uma terapiazinha aqui pra não ficar muito doida. Mas já era pra eu ter voltado dos Estados Unidos, né? Porque o programa aqui são 2 anos. Só que por causa da pandemia, e eles deram uma extensão a mais de 6 meses. Então eu completei 2 anos há 2 semanas. E aí eu estendi, fiquei mais 6 meses, que já era pra eu ter voltado. Então, como eu falei, eu já tô ali nos 45, dos 46, do último minuto do jogo. E o plano é voltar pro Brasil por um tempo. Por um tempo, assim, eu quero voltar, eu tô morrendo de saudade, sabe? Eu quero curtir um pouco. A única vez que eu voltei pro Brasil, nesses 5 anos, eu não pude curtir muito o Brasil, foi tudo meio na pressa, meio, sabe? Então eu sinto que eu ainda... Mano, eu não pulo o carnaval. Claro que agora também com o corona tal, quando que vai ter carnaval. Mas eu não pulo o carnaval há 5 anos. Eu tô tipo assim, sabe? Eu quero ir pra uma festa, tá? Por isso também que eu estendi esses 6 meses aqui, porque eu não queria voltar no meio do... né, com a pandemia muito do jeito que tá, porque aí eu ia ter que quarentena e tal, ia ser a mesma coisa que antes. E eu tô com a criação de conteúdo na internet, então tem o canal no YouTube, tem o Instagram um tempo, sou formada em jornalismo, então tô indo meio aí por esse caminho. Mas, assim, certeza de nada nessa vida. E antes da gente passar para nossa dinâmica final, eu tenho algumas perguntas que os seguidores fizeram no Instagram sobre o programa de au pair no geral. Primeiro, a Natália Peixoto perguntou se tem alguma diferença de visto para quem vai ser au pair nos Estados Unidos. Você tira um visto de au pair. Eles têm um visto existe um visto disso. É o J1, é uma vertente do J1,
porque o J1, o J, se eu não me engano, é estudo, né, nos Estados Unidos. É dentro do J1, mas é um visto de au pair. O visto vem no nome da agência, a agência que faz e tal. É tudo certinho. Ah, entendi. Agora a dúvida da Elizabeth da Andrea é quais países têm esse programa de au pair? Eu imagino que devam ter vários, né? São vários. Se eu não me engano, são 13 países que tem o visto de au pair, o programa é legalizado. Porque assim, se você quiser, muita gente pergunta, eu quero ir pra Inglaterra, e eu falo, gente, muito cuidado, porque o programa não é legalizado lá. Então, o que a galera faz? Vai como estudante, vai como turista, que eu não recomendo, porque você fica à mercê de um golpe, à mercê, né, de passar por um perrengue e tal, porque você não tá dentro da lei, você não tá fazendo a coisa da maneira correta. Legalmente, existem, se eu não me engano, 13 países, mas são vários. Vai lá no meu Instagram, Viaja Marina, que eu tenho uma todos os países. Agora o Rafael Pereira quer saber se homens também podem participar do programa. Podem sim. Aliás, conheço vários au pair. Meus melhores amigos aqui em São Francisco é todo menino au pair. Ai, que engraçado. Eu não sei porque eu tinha eu pensava que não podia participar, mas então pode. Normalmente. Pode participar. O problema é que muitas famílias têm preconceito. Na verdade, esse é o problema. Vai ter família que vai ter preconceito. Ai, homem, babá, mas tem várias famílias. Principalmente famílias que têm menino. Aí querem um irmãozão mais velho, uma coisa assim e tal. E aí preferem um au pair homem. Ah, que legal saber disso. E agora vamos falar sobre valores, dinheiro, que foi a pergunta da Marie. Quanto que custa aproximadamente o programa? E eu queria aproveitar para perguntar uma outra coisa também, se tem diferença de preços entre o programa nos Estados Unidos e na Europa. Ótima pergunta. Tem sim, porque o programa aqui nos Estados Unidos, você tem que vir com uma agência, enquanto na Europa não, você faz por conta. Então, na Europa vai ser mais barato, porque você não tem que pagar uma mediadora, que é a agência de intercâmbio. Quando eu fui para a Alemanha, eu gastei R$1.000 no meu programa inteiro, com passagem, com tudo. Porque eu sou rata das promoções também, fiquei lá e tal. Mas eu passo um valor no meu Instagram, eu sempre falo, quanto custa na Europa? De R$1.000 a R$3.000. Tem gente que vai achar uma passagem mais cara, tem gente que vai precisar gastar dinheiro para ir até um consulado, uma coisa assim. Então, separa de R$1.000 a R$3.000 para fazer na Europa. E aqui nos Estados Unidos é no mínimo uns R$5.000. Nossa, é uma boa diferença, né? Uma boa diferença. Tem uma boa diferença. Eu fiz uma cotação esses dias, que tem 3 principais agências que fazem para os Estados Unidos. A Cultural Care, que é a agência que eu vim. O programa custa em média R$5.000, mas todo ano eles fazem uma promoção de 50%. Então eu peguei essa promoção de 50%, gastei R$2.500. Aí teve uns gastos aí, eu gastei no fim R$3.000. Então deu para dar uma economizada, se você pegar essa promoção. E aí as outras agências, se eu não me engano, são $500, mais uma taxa disso, taxa daquilo. A gente fala, e tem que ter CNH também para vir para os Estados Unidos, então tem gente que tem que gastar com isso. Tem umas diferenças aí que podem encarecer o programa. Eu jogo para cima assim, falo, junta uns R$5.000 para você vir para os Estados Unidos. E você falou que na Europa você fez por conta. Como que funciona para buscar a família? Então, tem um site maravilhoso, é o Tinder das au pairs, que chama... eu sempre faço essa analogia porque é como se fosse um Tinder mesmo. Ele chama aupairworld.com. E aí ele é uma plataforma, é um site gratuito para as au pairs. As famílias pagam uma pequena taxa de inscrição, mas você monta o seu perfil lá falando vários textos, para onde você quer ir, tem que escrever sobre você, como se fosse o application mesmo, que chama aqui para os Estados Unidos. E várias famílias fazem o perfil deles também. E aí isso gera meio que um menu do que você está procurando e você vai mandando mensagem para as famílias, entrando em contato, conversando. Aí é meio que o mesmo processo que os Estados Unidos. Você fecha o match, né, que a gente chama match mesmo. Realmente o Tinder. Realmente, é o Tinder das au pairs. Você fecha com uma família, chama match. E aí você entra em contato com o consulado para tirar o seu visto. Você não precisa de uma agência para fazer isso. Ai, que legal! Nossa, adorei essa dica. É muito legal esse site. E assim, esse site é ótimo. O au pair na Holanda é o único país na Europa que precisa de agência. Só que o que eu fiz?
Rata das promoções, sempre. Eles queriam cobrar, né? Cobrar o valor de uma agência. Eu falei, não, gente, pelo amor de Deus, eu já tô aqui na Europa, o que vai me cobrar? Porque eles falam que cobram pela passagem. Falei, que passagem? Eu tô aqui na Europa, que loucura é essa? Não, não quero. Aí eu entrei lá de novo nesse site Au Pair World, encontrei uma família na Holanda, fechei o meu próprio match. E aí, com o self-match, que eles chamam, eu entrei em contato, eu não, né? A minha host family entrou em contato com uma agência, falou, essa menina, ela já tá aqui na Europa, ela é brasileira, mas ela tem um visto de au pair lá na Alemanha, tipo, que é um visto de residência, e a gente quer fazer um visto pra ela, pode? Eles falaram, pode, e eu não paguei nada pra ir. Ai, que maravilha! Então tem vários macetes pra você baratear seu intercâmbio. E você dá essas dicas no seu Instagram, né? Então, pra quem estiver escutando a gente aqui agora, já sabe que pode seguir a Marina pra você ficar pegando essas dicas, esses hacks. Isso, tô sempre falando como economizar, como ir barato. Bom, e a última pergunta que a gente recebeu no Instagram é da Amanda Nascimento, que na verdade são 2 perguntas. Primeiro, quais são os principais desafios e se vale a pena? O principal desafio do au pair é morar com a host family, é morar com a família, com certeza, porque você tá morando com seus chefes, você não tem um minuto de paz, né? Tipo assim, esse com certeza é o maior desafio, principalmente aqui nos Estados Unidos, que você trabalha pra caramba, chega no fim do dia, você não quer escutar as crianças, não quer escutar choro, não quer... Sabe, você quer meio que ter o seu canto, e aí isso peca um pouco. Mas é isso que faz parte do programa, porque o programa é pra ter troca cultural, não é só pra você trabalhar e não passar nenhum tempo com eles. E é o que faz o intercâmbio ser tão barato. Então, tipo assim, é meio que aquilo que precisa pro intercâmbio acontecer, mas é aquilo que é mais difícil de lidar também. E vale a pena, com certeza vale muito a pena, senão não estaria aqui 4 anos. Exatamente, não estaria tanto tempo. Bom, e pra gente fechar esse episódio, eu separei 3 perguntas no estilo ping-pong pra você responder rapidinho, e a ideia é que seja a primeira pergunta que vier na sua cabeça, tá? Meu Deus. Tá. Uma viagem inesquecível. Barcelona. Sua companhia de viagem preferida. Brenda, minha amiga. E o destino dos sonhos. Filipinas. Ai, que incrível! Nossa, gostei! Tava nervosa aqui, ai meu Deus, falava besteira. Mas essa é a ideia, pegar, tipo, a primeira resposta que vem na cabeça, que aí é realmente o que a gente tá pensando, o que a gente tá sentindo. Ai, adorei. Marina, muito obrigada pela sua participação aqui no podcast, por ter compartilhado as suas experiências como au pair. E se você, ouvinte, ficou interessado e quer saber mais, a Marina divide muitas coisas da rotina dela lá no Instagram, que é @viajamarina, também no canal no YouTube. Então, quem tem vontade de aprender mais sobre isso, vale a pena conferir o perfil dela e todos esses conteúdos. Muito, muito obrigada por ter me convidado. Eu adorei de verdade. Espero todo mundo lá no meu Instagram pra gente trocar uma ideia. Ai, adorei, foi ótimo o papo. E obrigada a todos pela companhia no episódio de hoje. Você me encontra no Instagram como Bárbara_Pereira e o perfil do podcast é Por Onde Andei Cast. A gente se vê na próxima. Beijo grande e até lá!